Estamos ao vivo no quadro Momento Tecnologias na Educação. Eu, professor Viegas, professor Sérgio Job Lima, o mestre dos magos. Mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos. Mestre dos magos, e hoje estamos aí com um convidado especial aí, o professor Dr. Antônio Maurício, né, que é dos anos iniciais, né, não é mais séries iniciais. Mas antes de iniciar aí, eu queria pedir para o pessoal que está entrando pela primeira vez aí na página, né, seguir a página Café com o Professor Viegas para acompanhar aí as nossas lives, né? Tem live toda semana, tem live na segunda-feira às 20 horas, Papo de Professor, eu e o professor Fabiano de Sergipe. Nas quartas-feiras, né, às 16 horas, eu e o mestre dos magos, Momento Tecnologias da Educação. E no sábado, às 17 horas, nós temos os Três Mosqueteiros da Educação, eu, o professor Elton Dornelles e o professor Ulisses Borba também falando sobre educação. Então, todas as lives que acontecem aqui na página Café com o Professor Viegas tratam especificamente de assuntos ligados à educação. Então, o pessoal que está entrando hoje, que está nos conhecendo aí, né, eu peço que sigam a página, porque aí quando tu segue a página, tu recebe a notificação na hora ali, quando entra a live, né? E também pedir para o pessoal se inscrever no meu canal, o canal do Professor Viegas, e no canal do Professor Sérgio Job Lima no YouTube. Sempre vai ter uma versão editada dessas lives que a gente faz aqui. Eu faço uma versão com os melhores momentos, né? Lá com os memes e tal, música de fundo e tal. Uma versão editada para o pessoal que não conseguiu assistir na hora poder assistir lá no canal do YouTube. Então, peço o pessoal também se inscrever, né, nesses canais aí. Tudo bem, como é que tá vocês aí? Pessoal dos comentários aí, façam bastante comentários pra gente, né? Pessoal, já tem aqui, já que o professor Viegas fez o jabá, eu vou fazer o meu, né? Amanhã, não esqueçam, participem da live que vai ter no Instagram sobre o mestrado profissional em ensino de física pela URGS. Eu e o meu co-orientador, o professor Ederson, né? O professor Ederson, e nós vamos falar um pouco do mestrado e também sobre o produto educacional, né? Como entrar no mestrado, tudo aquilo que o pessoal tem dúvida, né? Que é mais ligado para as exatas e tecnologias também, né? Foi o que eu usei para o meu trabalho de conclusão, né? A minha tese, e eu amanhã vou fazer, então, às 19 horas, né? Uma conversa, né? Com o professor Ederson. E agora eu vou apresentar para vocês esse grande professor aí, foi meu professor da especialização em matemática, professor Dr. Antônio Maurício, né? Que deu aula para a gente, né? À distância pela FURG de matemática. E ele, depois de algum tempo, eu já estou falando um pouco da vida dele, né? Porque eu estou sempre seguindo, né? O professor Antônio. Ele resolveu fazer pedagogia, né? Ele, depois de formado como doutor em matemática, né, na parte da educação, ele resolveu fazer pedagogia e foi para o lado das séries iniciais. Uma coisa fantástica, né, como trabalhar com crianças. E eu convidei ele, eu e o professor Viegas, convidamos ele para fazer um bate-papo, né, sobre o que está acontecendo agora com os professores, né, com relação à tecnologia das séries iniciais, né. Então, essa dúvida, né. Professor Antônio Maurício, por favor, se apresente. Boa tarde, então, aos colegas, ao pessoal que está nos acompanhando. Quero inicialmente agradecer a gentileza aí do Sérgio, profissional fantástico, que mostrava uma preocupação com a educação matemática muito grande, já desde a época da nossa especialização para professores de matemática da FURG, isso há mais de 10 anos, né, Sérgio? Lá em 2009, 2010, talvez. E é um prazer muito grande estar aqui dividindo esse espaço.
agradecer ao professor Sandro aí por esse espaço também para podermos falar sobre o ensino de matemática nos anos iniciais, que é, como o Sérgio já destacou, uma coisa que me é muito cara, né? Eu sou licenciado em matemática, então, pela minha licenciatura, como todos os licenciados em matemática, tenho habilitação para trabalhar nas séries finais, né, Sandro? E atualmente anos finais aí do ensino fundamental. A gente fez uma correção lá na chamada, porque uma colega me lembrou, poxa, você está tão em séries iniciais. Eu digo, é verdade, vamos atualizar lá para anos iniciais. Então, eu tenho habilitação, né, para trabalhar com os alunos dos anos finais, ensino médio, e trabalhei durante 15 anos na educação básica, tanto de 5ª a 8ª série, quanto com o ensino médio regular aí em escolas da rede municipal e estadual de Pelotas. E, na verdade, desde essa época eu tinha uma preocupação grande com a questão do ensino de matemática para crianças, né? Porque sempre a gente vê uma lacuna no que se refere aos anos iniciais. Eu, quando fui trabalhar no estado, assumi uma turma de 5ª série, então o primeiro ano que as crianças estavam tendo aulas por área do conhecimento, né? Com disciplinas e professores separados. E ao atender essas crianças que vêm da 4ª série, com um professor só, uma professora, grande parte das vezes, né? Uma professora só, unidocente, a gente percebia que essas crianças vinham assim com algumas dificuldades conceituais em relação à matemática. E isso foi se agravando quando futuramente eu fui trabalhar com o magistério, curso de magistério, lá no Colégio Municipal Pelotense, uma escola grande aqui de Pelotas, né? Maior escola pública da América Latina. E no Pelotense eu fui trabalhar então com curso normal, com matemática e posteriormente didática da matemática. E o que eu percebia lá com as nossas estudantes também, majoritariamente meninas, né? Que havia uma grande dificuldade desses alunos do magistério em relação à área das exatas. E aí entramos, né, lá na área também, que a gente sabe que o nosso colega Mestre dos Magos faz as suas magias, que é a área da física. Tanto na área da física, da química, da matemática, uma dificuldade, uma resistência, sobretudo, muito grande. E isso passou a me preocupar, porque aquelas meninas que estavam ali fazendo magistério, em seguida iam estar na sala de aula, dando aula para as crianças e precisariam trabalhar com matemática. Bom, a partir disso, né, dando seguimento à carreira, fiz mestrado, fiz doutorado e acabei dando aula na FURG. Fiz um primeiro concurso para a FURG, onde eu tive o privilégio de ter aula aí com o nosso colega Sérgio, um excelente profissional, um aluno nota 10, com grandes contribuições sempre lá na turma, nas nossas atividades presenciais no Polo de Santo Antônio da Patrulha. Porém, na FURG eu não trabalhava com formação de professores e que, como o Sérgio já disse, né, tanto é a minha área que acabei indo para pedagogia mais tarde. E aí eu fiz um outro concurso para a Universidade Federal de Pelotas, para dar aula para a licenciatura de matemática, onde trabalhei até o final do ano passado. E esse ano, dada a minha questão de interesse pelos anos iniciais, acabei pedindo uma remoção para a Faculdade de Educação. Então, atualmente, sou professor na Faculdade de Educação, trabalhando matemática no curso de pedagogia. Isso tudo é só para entender um pouco como é que um professor de matemática, como o Sérgio falou, chega num curso de pedagogia, vai fazer pedagogia depois do doutorado, né? E, além de tudo, vai buscar espaço não mais no Instituto de Matemática, onde eu estava até o ano passado, mas sim na Faculdade de Educação. Porque o que eu entendo, né? Que o ensino de matemática para as crianças, ele é fundamental. Ele vai nos dar aquelas velhas bases dos pilares, onde a gente vai poder construir esse edifício matemático e que é uma questão fundamental para outras aprendizagens, porque a matemática, para que ela atinja aquele grande objetivo que muita gente enche a boca para dizer, a ciência do raciocínio lógico, ela tem que ser trabalhada de uma forma que possibilite esse desenvolvimento. Não é fazendo listinha de exercício ou reproduzindo conteúdo que alguém vai desenvolver raciocínio lógico, né? E para isso nós precisamos do quê? Professores bem preparados. Porém, o professor que dá aula lá no 6º ano, hoje, antiga 5ª série, ele vem de um curso de matemática, falando na nossa área especificamente da matemática. E ele muitas vezes não tem conhecimento dos conteúdos dos anos iniciais, ele não sabe como ensinar divisão para uma criança. Ele sabe dividir,
mas não sabe como ensinar isso para uma criança. Ele não sabe tratar muitas vezes com a própria criança em desenvolvimento, porque ele teve uma formação voltada para o adolescente ou adulto. E essas questões todas, então, muitas vezes prejudicam essa continuidade da aprendizagem de matemática das crianças que inicia nos anos iniciais. E, sobretudo, essas crianças normalmente vêm com muitas deficiências. E deficiências em matemática por quê? Pela formação dos professores dos anos iniciais. E com isso eu não quero fazer uma crítica, né, a quem dá aula nos anos iniciais. Muito ao contrário. Eu sempre, em todas as minhas falas, digo que, no meu ponto de vista, o nível que deveria ser mais valorizado e mais importante da educação básica são os anos iniciais. Porque imaginem que eu fiz matemática e eu tive o privilégio de 4 anos estudar só matemática. O professor que faz pedagogia, ele tem os mesmos 4 anos para estudar tudo. Estudar matemática, linguagem, ciências humanas, ciências físicas e biológicas, e tem que dar aula de tudo. Então, como que esse professor, com o mesmo tempo de formação, vai ter pleno domínio de todos esses conceitos que ele tem que trabalhar? E isso implica, obviamente, em alguns problemas na prática. Tanto que a gente tem percebido, né, que os professores têm buscado muita formação continuada. E agora, nesse momento de pandemia, mais ainda. Porque além dos problemas com os próprios conteúdos, das dificuldades que vêm da formação desse professor, ainda temos aí um novo inimigo, né? Que é essa Covid-19 que está aí nos alarmando e nos impedindo de ir para a escola, de trabalhar presencialmente com as crianças e nos impondo um uso de um recurso que é a tecnologia, né? O tema da nossa live, e que nós não estávamos habituados para isso. E, quiçá, tivemos preparação para isso. E aproveitando a tua fala aí sobre a questão dos professores, né, não estarem preparados, né, por não trabalhar. Eu, por exemplo, assim, eu sempre dei aula para curso técnico, eu dou aula de estatística, né, no curso técnico de contabilidade, e sempre trabalhei com ensino médio, até mais terceiros anos, né. Então, eu sempre tive, eu vou te dizer bem sincero, eu sempre tive medo até de tentar um concurso para ensino fundamental, porque eu não me vejo dando aula para criança, né, para assim, menor, né, porque realmente é bem o que tu falou, a gente tem essa linguagem, eu fiz engenharia, né, eu comecei dando aula de física, que nem o Sérgio, e depois fiz licenciatura em matemática, então a gente realmente não tem esse preparo aí para dar aula para criança, principalmente séries iniciais, né, eu não faço nem ideia de como é que poderia ser. Aquilo que você falou ali da questão da divisão, né, que o professor sabe fazer a divisão, mas não sabe ensinar, é a pura verdade. Realmente, quando trata dessas questões mais básicas aí, eu posso responder por mim, né? Eu, de fato, sinto mais dificuldade. E a gente sente essa falta de base dos alunos, né? Eles chegam com essa deficiência e chegam também com esse medo aí, né? Da matemática, né? Da matemática, da física, da área das exatas em geral, né? Eu dou aula também aqui no Barão, para o curso normal, para as meninas, as garotas que estão fazendo, né, o curso normal para dar aula para as séries iniciais, né, para a educação infantil. E eu noto uma coisa, sabe o que elas falam para mim? A maioria delas, eu vou fazer o curso normal porque não tem muita matemática, né? Que é o contrário, né? Eu disse para elas, acho que vocês se enganaram, porque aqui é um lugar onde vocês têm muito mais matemática. Em primeiro lugar, vocês têm matemática nos 3 anos. E depois ainda tem a didática da matemática. Me desruga tudo a minha pele. Que essa questão que o Viegas fala, eu vejo isso nos meus alunos, né, ex-alunos da licenciatura em matemática. Eles têm um preparo e mais voltado ainda para o ensino médio, mais do que para trabalhar com as crianças dos anos finais. E trabalhar com os anos iniciais, então, nem pensar. Eu, sempre que trabalhei na matemática, procurei desenvolver nos estudantes da licenciatura em matemática um interesse pelos anos iniciais, para que minimamente conhecessem o que é um ábaco, o que é um material dourado, porque quando chega na escola, o nosso colega dos anos iniciais, se tiver dificuldade em matemática, ele não vai procurar o professor de geografia, ele vai procurar o Sandro, ele vai procurar o Viegas, o Sérgio Viegas, que são professores da área de matemática. Só que aí, muitas vezes, a nossa resposta é, olha, me desculpa, mas eu não tenho como te ajudar, embora eu seja o cara da área.
E por que eu não tenho como ajudar? Porque a formação de matemática não tem esse objetivo. Ela tem como objetivo preparar para ensino de matemática mesmo, nos anos finais ou médio, né? E essa questão que o Sérgio traz, eu vivi isso aí no magistério e vivo na pedagogia. Muitos, não é total, é claro, né? A gente sempre tem exceções, mas muitos estudantes têm essa ideia. Não, aqui a matemática é mais leve, eu vou ver coisas para trabalhar com as crianças, não tem uma matemática como tem na engenharia, claro que não tem, né? Mas o conteúdo matemático dentro do ensino normal ou da pedagogia, de fato, ele é muito grande. Porque eu tenho que trabalhar duas questões fundamentais, o conceito e a metodologia. Porque só o conceito não faz o professor, só a metodologia também não. Então eu tenho que unir essas duas coisas. E isso é o grande diferencial do próprio curso de pedagogia ou do curso normal, né? Mas, assim, pessoal, em relação, né, à pergunta aqui, que é o título da nossa live, é possível usar tecnologia nos anos iniciais? Eu vejo, assim, duas grandes perspectivas para essa questão, né? É bom que já vão aparecer as questões que a gente vai costurando. Até, assim, professor, essa questão, o Sérgio enumerou uma série de questões ali, ele me passou, é tudo filho do Sérgio, essas perguntas aí. Ele disse que passou para ti, se tiver alguma coisa... Não, vai costurando, não tem problema. Eu sei, é culpa do Sérgio. Tem dois vieses aí que a gente pode pegar. O primeiro deles seria numa situação normal, ou seja, fora da pandemia, né? A questão de usar tecnologias nos anos iniciais. Bom, do meu ponto de vista, é algo inevitável e fundamental, né? Os PCNs, que são lá de 97, já nos apontavam caminhos para fazer matemática na sala de aula. Que caminhos eram esses? Usar a história da matemática, algo que também eu já tive um pé lá nesse campo, eu acho fundamental. A gente tem que conhecer a história do nosso componente, o desenvolvimento das questões conceituais, e eu sempre cito um exemplo muito interessante, bem comum. Hoje, espero que não, embora tenha dúvidas, mas não se usa mais o professor pegar, né, a régua para bater na mão do aluno quando ele usa os dedos para contar. Só que isso era comum em meados do século passado. Desconsidera totalmente a origem do sistema de numeração decimal. Por que o nosso sistema de numeração é base 10? Porque o homem usava os dedos nas mãos para contar os 10 dedos. E aí a professora pegava uma régua e batia na mão da criança que usava o dedo para contar. Uma contradição enorme por desconhecimento da própria história, né? Então a história da educação é um caminho importante. A resolução de problemas, tá aí o Sérgio da Física e o Viegas também, que vai concordar comigo, tenho certeza, né? Lá na própria contabilidade, tu parte de um problema para estudar matemática. Tu não vai para a matemática pela matemática. A matemática está a teu serviço. Então, a resolução de problemas na física é fundamental. A própria questão, então, da tecnologia, né? Além do recurso dos jogos. Então, desde 97 que estão nos dizendo os documentos oficiais, a tecnologia é importante para o ensino de matemática. Entretanto, eu pergunto para vocês, dentro dos cursos de formação de professores, o que tem de tecnologia? Quase nada. E aí, hoje, o professor está aí com esse desafio de trabalhar com a tecnologia, que é o único jeito que a gente tem para dar aula atualmente. Então, numa situação normal de presencialidade, a tecnologia já seria fundamental. E agora, então, vamos para a segunda questão e mais, né, pontual. Hoje, é possível a gente, afinal, ensinar com as crianças mediado pela tecnologia, a partir de um ensino remoto, não presencial, à distância, porque muitos nomes apareceram aí, né? Eu sou professor de educação à distância, fui professor do Sérgio na modalidade de educação à distância, mas o que eu digo para vocês? Acredito fundamentalmente no potencial da EAD. Agora, o que nós temos hoje nas escolas não é EAD. Nós estamos trabalhando com um recurso emergencial para atender uma necessidade que nos foi imposta. Não é uma opção. Quando a gente trabalha na EAD, a gente faz isso por opção, né? Muitas vezes é a única que temos, ok? Mas é por opção, porque eu posso trabalhar na EAD ou no presencial. Na EAD, a gente tem uma estrutura, a gente tem um polo, e o
O Sérgio tinha um polo dos melhores que a Universidade Federal trabalha, né? Que é o polo de Santo Antônio da Patrulha, aquele polo muito bem equipado, bem atendido de pessoal, e que nós tínhamos momentos presenciais. Mesmo a EAD prevê momentos presenciais, né? Hoje nós estamos numa situação de ensino mediado pela tecnologia, e que muitos estão chamando de ensino remoto, que não tem a mediação presencial. Nós estamos impedidos de nos reunir com as crianças. E como é que isso está reverberando, então, aí nas práticas dos nossos professores e principalmente professoras que trabalham nos anos iniciais com as crianças? Bom, aí eu acho que a gente já vai para uma outra, né, questão que atende mais essas próprias perguntas que estão sendo colocadas aí na tela, além da própria realidade que a gente vive. Mas eu já tinha falado com o Sérgio, né? O que eu vejo? Que nós não temos uma resposta, obviamente, absoluta para isso. A gente tem algumas considerações que a gente vai conversando, vai podendo construir, até porque nós estamos vivendo um momento de ruptura e de construção. E essa construção está se dando, né, daquele velho jeito meio problemático. A gente está consertando o carro, trocando pneu com o carro andando. A gente não teve um tempo de preparo, de planejamento, de estudo, de adequação para lançar mão desse novo recurso que está nos sendo hoje imposto, a gente pode dizer, imposto pela própria situação global que a gente está vivendo aí de isolamento, mas como também, né, no caso das escolas particulares, pelas mantenedoras e no caso das escolas públicas, pelas secretarias municipais de educação e própria Secretaria Estadual de Educação. Porque nós temos que atender as crianças de alguma forma. E a forma que temos, então, é a partir da tecnologia. Bom, o que eu penso, pessoal, que a gente tem que problematizar algumas questões, né? Por exemplo, tanto os PCNs quanto a própria Base Nacional, a BNCC, nos trazem que a criança dos anos iniciais, ela é uma criança que está no momento de transição, aí da educação infantil para os anos iniciais, de uma escola menos formal, porque a educação infantil ela é uma escola, ela é educação, mas ela tem uma maior preocupação e tem entre os seus objetivos não trabalhar conceitos ou formalizar conceitos, mas sim trabalhar outras questões, né, das crianças, dentre elas a socialização, dentre elas a questão do convívio dentro de um outro espaço que não é o espaço familiar e outros tantos objetivos da educação infantil. Porque a formalização de conceitos, ela vai se dar onde? A partir do primeiro ano, né? Que hoje é aí obrigatório a toda criança com 6 anos. Porém, esse espaço dos anos iniciais, então, todo documento tem nos apresentado o quê? Que deve ser um ambiente acolhedor, um ambiente lúdico, um ambiente que propicie práticas de letramento, né, num sentido mais amplo da alfabetização, do uso dessa escrita e dessa leitura, um uso social, que é o conceito de letramento, práticas de numeramento, que aí seria o paralelo do letramento em relação à matemática. Então fala muito nessa coisa do ambiente. Ora, a nossa criança não está mais no ambiente da escola. Então aí já é o primeiro desafio. Como que eu vou alfabetizar? Como que eu vou ensinar essa criança se ele já não está dentro do ambiente escolar? Se ele continua no seu ambiente familiar, cujos objetivos são outros. Então aí nós temos já uma primeira interrogação muito grande, né? E que leva a uma segunda. Afinal, qual o papel dos pais nesse processo? Pai e mãe são leigos, em geral, né? Pai e mãe têm formação em tantas outras áreas que não é educação. Então, qual a capacidade técnica, vamos dizer assim, do pai e da mãe em educarem o seu filho, a sua filha, né, a partir de uma educação formal escolar? Porque nós não estamos falando aqui de educação de boas maneiras, né, mas uma educação científica, uma educação de conceitos formais desenvolvidos historicamente pelo homem. Ou seja, quais são as condições objetivas dos pais, da família em geral, de acolher essa criança e ocupar ou contribuir para esse papel que está ausente na vida deles, que é o papel do professor.
Nós temos uma situação diferente daquela que a criança ia para a escola, tinha aula formal e vinha para casa e o pai, a mãe, ou seja, a configuração familiar que essa criança tenha, tinha sempre, né, a obrigação de acompanhar, de ajudar num tema, de fazer essa ponte, esse link com a escola, porque a gente sabe a responsabilidade da família dentro da educação e principalmente das crianças. Mas hoje esse papel é muito maior, porque hoje esse papel está ali, ó, dividindo tete a tete com o professor, com o profissional da educação que está dentro de uma tela, que está distante, que não está presencialmente com essa criança. O uso dos recursos. As escolas minimamente estão equipadas com recursos e matemática para os anos iniciais. Eu não consigo conceber, embora a gente saiba que muitas escolas ainda, né, se sentam no quadro e no giz, mas eu não consigo conceber uma criança aprender matemática sem um material dourado, sem blocos lógicos, sem um ábaco, sem um quadro valor-lugar, que são objetos que fazem parte do ambiente escolar, do cotidiano da sala de aula e que não estão presentes na casa, na residência das pessoas. Nós estamos com pais e mães aí, muitos, que perderam emprego, que a renda diminuiu drasticamente, porque vinham lá de um modo de sustento na informalidade, com trabalhos de N naturezas e que, devido à pandemia, tiveram que suspender as suas atividades. Mesmo atividades formais, né? Tantas e tantas atividades aí. Por exemplo, eu tenho conversado com algumas pessoas do ramo de festas. Esse pessoal está parado, não está conseguindo ganhar nada, porque as festas não estão acontecendo. Então, quem trabalha com fornecimento de salgados, organização de festa, aluguel de salão, todas essas pessoas que não estariam na informalidade também estão com seus recursos financeiros comprometidos nesse momento. Então, além de toda essa carga que está sendo imposta às famílias, temos mais um compromisso: ensinar ou contribuir de forma mais efetiva com os nossos professores, né? Então, assim, algumas questões que eu penso, né, que deveríamos conversar primeiro, a formação dos professores, né? O que os professores efetivamente tiveram de formação para trabalhar com uma mediação a partir de uma plataforma educacional. Pessoal, como a gente já comentou, né, fomos pegos de surpresa e não estávamos preparados, o que tem sido o recurso hoje para trabalhar aí com as nossas crianças? Todo e qualquer recurso tecnológico disponível. Desde as redes sociais, que estão ocupando um espaço totalmente diverso daquele para o qual foram planejadas, né, foram desenhadas. Então, hoje, grupos de Facebook ganharam muito espaço. Eu tenho 2 filhos, uma filha que está no 2º ano do ensino médio e um filho que está cursando Direito. A minha menina, ela é aluna de escola pública e a escola dela se organizou com o Facebook. Então, como é que está sendo trabalhado ensino médio, né? Mas a gente sabe que o mesmo recurso está sendo usado para as crianças dos anos iniciais. É o Facebook. Agora, o Facebook, ele permite o quê? Quando muito, o envio de uma tarefa, o envio de um material. Isso é suficiente? Acredito que não. Até mesmo a minha filha que está no ensino médio, e isso já lhe atribui características como maior autonomia, né, maior responsabilidade, forma de organização mais autônoma, ela está com grandes dificuldades. Por quê? Porque ela precisa do contato com o professor. E esse contato não está existindo de forma alguma. Sabe que eu entrevistei uma professora lá de Pelotas, lá de uma escola particular lá de Pelotas, da série dos anos iniciais lá, e ela dava aula pelo Meet. Ela estava na escola particular, né? Ela estava dando... Eles tinham... Eu não me lembro o nome, eles tinham uma outra plataforma que eles entravam, né? Tipo o PS1, né? Não era o PS1, mas era uma plataforma parecida, mas lá dentro eles usavam o Meet para dar aula para os alunos. Aí ela tinha lá, ela montou até uma sala de aula dentro de um quarto da casa dela lá para dar aula para os alunos. E ela tinha até os brinquedos lá, as ferramentas de ensino que ela utilizava na sala de aula que ela estava utilizando na casa dela, pelo Meet. Primeiro, a alfabetização, qual é o papel do outro na alfabetização? É exatamente fazer essa mediação entre aquele conhecimento que está sendo trabalhado
e a aprendizagem e a forma com que a criança está lidando com essa informação. Eu tive recentemente a oportunidade de ouvir uma live da professora Esther Grossi, e a Esther cita Eu vi ontem. uma grande educadora, e ela cita um exemplo que ela estava assistindo uma aula, e uma menina e duas crianças lá, não sei se menino, né? Duas crianças na sala de aula, e um deles escreve, a professora pede que escreva cavalo, e a criança põe o C, o V e o L. E a professora, em dado momento, vai para o quadro e escreve cavalo, C-A-V-A-L-O. E o menino fica chateado, poxa, como assim, né? Como é que tá? O professor tá usando muito mais letra do que eu. E aí vem o coleguinha e diz, e a Esther comenta mais ou menos assim, né? Pô, cara, você é burro, tu não tá vendo? Cavalo! Não pode ter só esse pouquinho de letra que tu escreveu. Olha lá, professora, cavalo! O que ela procura mostrar com isso? Que a forma como a criança se refere ao seu igual, ao seu colega, ela vai poder, em determinadas situações, contribuir muito mais para uma aprendizagem significativa e talvez até menos traumática para a criança do que a interação com o adulto. Porque ali eu estou falando de igual para igual. Poxa, se o meu coleguinha sabe, então eu tenho condições de saber. Porque o meu professor sabe muito mais do que eu. Essa é a representação que a criança tem. Então, é possível alfabetizar à distância? Bom, o tempo dirá, né? Agora, eu penso que nós temos assim que ter alguns cuidados, como, por exemplo, pensar que é imprescindível para os anos iniciais, e aí a gente vai estar falando naturalmente de alfabetização, né? Que haja momentos síncronos nessa relação do professor com as crianças. Seja o uso do Meet, como o Sandro citou, que estava sendo usado, seja qualquer outra plataforma que permita essa interação online, síncrona. Por quê? Porque é o mais próximo que a criança vai chegar de um espaço de sala de aula. Eu sei de uma escola particular aqui em Pelotas, que está, até onde eu conversei com professores e pais de alunos, é quem está tendo mais sucesso nessa questão do ensino à distância no momento da pandemia, que trabalha diretamente com 2 horas diárias de interação online do professor e da turma. Inclusive, todos abrem as câmeras e fazem uma interação. O professor chama a atenção, fulaninho, não se distrai, olha para cá, não conversa com outro em paralelo. Ou seja, tenta simular o espaço da sala de aula. Porque uma certeza eu tenho, que se nós trabalharmos só na perspectiva do envio de material, nós temos muita chance de ter um sucesso quase zero, para não falar em fracasso. Então, se é possível alfabetizar à distância, penso que algumas coisas nós poderemos conseguir. E principalmente no que se refere à alfabetização, pessoal, nós temos que ter ideia uma coisa muito importante. Desde a LDB, e mais fortemente, desde o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, que teve funcionamento de 2013 a 2017, um programa enorme federal, né, no qual nós tivemos aí participação de 100% praticamente dos professores de primeiro, segundo e terceiro ano, que nós temos aquela velha controvérsia de que nós não reprovamos mais no primeiro ano e nem no segundo. Nós vamos trabalhar com um ciclo de alfabetização. Foi bem isso que eu ouvi ontem na live da professora Esther Góes. Né? Ela estava falando sobre os campos conceituais do Guerra Verneau, e ela disse que é justamente isso que está acontecendo. Isso é um campo conceitual, né? Porque são várias coisas que estão acontecendo, então que a gente não pode dizer, isso está errado. Não, peraí, nós estamos evoluindo em educação, né? A tecnologia veio para ficar. E isso aí é uma questão de tempo. Então ela disse assim, eu mesmo estou aprendendo. Ela disse que está fazendo live, estou fazendo live. O professor Sandro Viegas, ele trabalha para os terceiros anos, eu também só trabalho para o ensino médio. Eu não tenho ideia como pode, né, uma criança aprender através à distância. Até pensei na minha cabeça, a professora vai utilizar os pais, né, ou os responsáveis, ou a avó que cuida da criança ali, e a professora vai dizer, olha, tu vai ter que fazer assim, o assado, para poder ensinar a criança ali no momento, para descobrir ali as letrinhas. Eu não sei te dizer como funciona, né? Não é a minha área, mas
Mas é interessante isso, né? Como é importante a pessoa que vai ficar do lado da criança, né? No momento que está aprendendo ali, né? Hoje mesmo a minha irmã mandou uma foto do meu sobrinho sentado na frente do computador na aula no Meet, e inclusive pedem para eles colocar o uniforme, né, para ter transmitir essa realidade, né, espelhar o que acontece na sala de aula. Então, de uniforme, colocar o uniforme ali e ele sentadinho na frente do computador assistindo a aula, né? Então, de fato, né, dá para reproduzir o mais próximo possível, acho, da sala de aula, né? Colocar claro que a gente trabalha com adultos, né? Mas o Sérgio pode corroborar isso, não tem a tua experiência, Sandro, com a EAD, mas 2 palavras que eu vejo assim que são chaves para ensino à distância, para educação à distância, é autonomia e disciplina. Então, assim, e essa disciplina inclui uma outra palavra que a gente pode acrescentar, que é rotina. Eu penso assim, que no caso das crianças, né, essa coisa que tu cita agora, que eu não tinha ouvido falar ainda do uniforme, é tu tentar manter a criança naquele sistema de rotina, né? Bom, o momento do estudo é de tal hora a tal hora e é o teu momento destinado à escola. E se é destinado à escola, embora tu estejas no ambiente de casa, tu vai estar com o teu uniforme preparado como se fosse para a escola. Agora, o que eu tenho alguns receios, né? Primeiro, a questão da duração dessas interações. Eu já ouvi casos aí, aqui tem uma vizinha que os filhos estudam em outra escola, que não é aquela que eu me referi antes, que tem aula da 1h30 às 5h30 na frente do computador. Gente, isso é desumano com qualquer um de nós. A nossa live aqui, né, é 45 minutos, 1 hora, e a gente não aguenta mais do que isso. Agora, uma criança que na sala de aula já a gente sabe, né, que não tem como fazer essa criança ficar sentada um turno inteiro, ele precisa intercalar momentos de descanso, de brincadeira, de outras rotinas. Como que a criança em casa vai ter aula da 1h30 às 5h30 da tarde com 20 minutos de recreio? Isso é inacessível, inapropriado. Então, ao mesmo tempo que eu penso que é fundamental que seja lançado mão desse recurso, que exista essa interação onde o professor tire dúvida, converse com o aluno, possa responder instantaneamente as suas dúvidas, necessidades, isso tem que ser pesado de uma forma que seja pedagógica, né? Eu penso aí que 1h30, 2 horas por dia é o limite. A criança e o adolescente, né, eles já passam muito tempo na frente do computador jogando, né, assistindo, sei lá, vídeos no YouTube, né? E aí, além disso, agora ele aumentou esse período na frente do computador, porque ele não vai deixar de fazer as coisas que ele fazia antes, jogar ou assistir vídeos no YouTube. Então, além desse tempo que ele tinha na frente do computador, que já era bastante tempo, né? Agora ele ainda tem que estudar na frente do computador, né? Então, ou do celular, né? Então, realmente, não dá para ser um tempo muito prolongado, né? É verdade. Essa questão que tu falou agora do celular, ainda naquela primeira questão, né? Que tipo de ferramentas tem se usado? Isso é um outro cuidado muito importante, principalmente para o professor da escola pública. Porque, mal ou bem, os nossos estudantes da escola privada, a gente sabe, né? Que deverão ter um notebook, um computador de mesa, um tablet, uma qualidade melhor disponível. Porém, as crianças da escola pública, em sua grande maioria, não têm essas mesmas condições. E nesse sentido, como é que a escola está trabalhando? Porque utilizar um telefone celular, por exemplo, ele vai nos oferecer muito menos recursos do que nos oferece um computador, né? E ainda estávamos comentando esses dias aqui na família que todas as pessoas trabalhadoras com uma situação econômica estabilizada, quem tem 2, 3 filhos, olha, ninguém tem 2, 3, 4 computadores dentro de casa, né? Ninguém tem um laboratório de informática em casa. Então, mesmo as pessoas que têm uma situação financeira mais estabilizada estão passando por dificuldade. É um filho que quer o computador em tal hora, o outro que precisa, e tudo isso tem que ser levado em consideração nessa organização da escola, né? Mas eu penso assim que os nossos professores, como sempre,
estão se mostrando aí heróis, né? Porque estão se desdobrando, fazendo algo que não estavam preparados, da melhor forma, deixando a escola invadir suas casas. Eu achei muito interessante esses dias uma piada, pode-se dizer, que estava circulando no Facebook, né? Da professora que está dando aula e passa o cachorro, o caminhão do gás ou algo do gênero, e ela se desculpa por aquilo. E aí alguém lhe chama a atenção, né? Não, na verdade, nós é que temos que pedir desculpa, porque a escola invadiu a casa do professor. E isso é verdade, nós estamos no nosso ambiente que não é o nosso ambiente de trabalho, né? E com os nossos recursos, porque nós estamos tendo que pagar uma internet melhor, gastar luz, nós estamos gastando aí muito mais com equipamentos, porque, olha, eu já vi professor desembolsando lousas, pointers, tá? Um mouse melhor, uma tela melhor, como o próprio Sandro falou, transformando uma parte da casa numa mini sala de aula. Sabe que eu cansei de me estressar, porque eu edito os meus vídeos do Meet, né? Ele vai direto pro G-Drive lá, né? Eu faço o download dele e edito para colocar no meu canal, tiro a parte que os alunos falam ali e tal. E eu cansei de brigar, porque assim, aqui no meu vizinho, cada vez que chega alguém, os cachorros ficam, ele tem um monte de cachorro, fica enlouquecido, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar um cachorrinho na tela, pulando ali e latindo, né? Fazer uma brincadeira no vídeo, porque assim, não tem o que eu fazer, não adianta eu me estressar com isso, porque eu tô fazendo um vídeo. Quando eu fazia vídeo só pro YouTube, pro meu canal, eu procurava aqueles horários que eu sabia que ia ter menos barulho, ia pro local onde tinha menos barulho, mas agora eu não tenho, a aula é ao vivo ali no Meet, né? Não tenho o que fazer. Então, já que eu não posso evitar, né? Então realmente os professores estão buscando alternativas aí, e é o que a gente tem, né? Tá dentro da tua casa ali, não tem o que fazer. E é aquilo, essa interação aluno-aluno, né? Ela foi comprometida com uma relação aluno-professor, e as formas que a gente tem de minimizar isso é aquilo, é o que os nossos recursos tecnológicos disponíveis nos oferecem. A participação da família, né? Sejam pais, avós, quem for que faz parte aí desse universo familiar, ela certamente mudou, né? Já havia um envolvimento necessário da família e nem sempre existente, nós infelizmente temos que assumir, né? Muitas vezes a criança tem que se virar por conta própria, só que hoje isso é fundamental. E é fundamental por quê? Porque essa família precisa dar continuidade àquilo que o professor consegue promover a partir da interação, seja ela com um vídeo, seja ela com um material enviado. Agora, aí nós temos um outro grande problema. Qual o conhecimento e até onde vai a capacidade, vamos chamar, técnica, desse avô, desse pai, dessa mãe, para contribuir com o aprendizado da criança? Se nós, que somos profissionais da área, o Sandro acabou de confessar que não saberia ensinar divisão para uma criança, né? Não é o não saber ensinar, mas não tem a técnica para isso. O Sérgio está concordando. E eu digo para vocês, e aí volto lá na pedagogia. Por que eu fui fazer pedagogia? Porque eu estou trabalhando, falando diretamente de formação para os anos iniciais. Mas da mesma forma que o Sérgio pode dar aula para quem vai dar aula para criança. Mas o Sérgio não pode dar aula para criança. Não sabia. Os alunos que do terceiro ano, do segundo ano e do primeiro, do ensino médio, eles já vêm com uma bagagem de conhecimento, né? Eles já têm subsunsores lá para começar a aprender. Para mim é fácil, o cara sabe somar, né? O cara sabe o que é uma equação, sabe o que é uma incógnita. Agora, como fazer isso? Não sei! O grande diferencial, e do meu ponto de vista, quem mais tinha que ser valorizado, é o professor dos anos iniciais. Aí pela ausência ou pela outra natureza desses subsunsores. Porque essa criança, ela está ancorando a sua aprendizagem nos anos iniciais em experiências não organizadas, experiências heterogêneas, experiências extraescolares não intencionais. Agora, o aluno que chega no ensino médio, ele passou por 8 ou 9 anos de escolaridade formal. Alguma coisa formalizada ele tem que ter. E além da própria questão da responsabilidade, né, gente? Tá? O nosso aluno que chega no ensino médio, por mais desinteressado, por menos motivado que ele esteja,
ele é responsável por si mesmo, mas as crianças não. Eles precisam dessa tutoria. E aí aquilo que eu dizia antes, quando nós falamos na educação à distância e na necessidade da autonomia, da rotina e da disciplina, como fazer isso com uma criança? Porque a autonomia é fundamental nesse processo de educação mediada pela tecnologia. Eu sou o grande responsável pela minha aprendizagem. Se eu sou adulto, eu tenho essa consciência. Mas e se eu sou criança? Como que isso se dá? Não sei. Com certeza a missão do professor das séries iniciais é mais difícil do que a nossa, do ensino médio, eu acho. Uma pergunta, professor, já que o senhor tem mais conhecimento nessa área dos anos iniciais, eu pergunto para o senhor, as meninas do magistério, né, já que elas têm pavor da matemática e procuraram fazer o curso justamente porque não queriam a matemática e caíram justamente no caldeirão da matemática, eu pergunto o seguinte, será que durante a etapa em que elas estiverem trabalhando com alfabetização e logo depois também vai trabalhar com números e tal, será que elas não puxam pro assado delas, assim, lá no 3º, 4º ano? Será que as professoras acabam dando mais aula de português, de história, de geografia, de outras disciplinas e deixam a matemática um pouco de lado? Porque eu vejo alunos que não sabem nem o que é um círculo, não sabem o que é um triângulo. Eu não mereço isso. Eles vão aprender agora, no ensino médio. Professor, eu não sei o que é um trapézio, o senhor me explique. Me desruga tudo a minha pele. Nós temos vários programas de mestrado na universidade, mas eu atuo em 2. Um programa de pós-graduação em Educação Matemática, PPGMAT. Já fica o convite aí para visitarem o site, conhecer. Teremos agora inscrição para aluno especial. E um outro programa, que é o programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, que é profissional, o outro é acadêmico. E eu tenho orientado, basicamente, pesquisas que respondem à tua pergunta de agora, tá? Sobre a questão do trabalho docente do professor dos anos iniciais no que se refere à matemática. O que nós temos percebido como resultado dessas pesquisas? Todos são unânimes. A formação é deficitária. A formação acadêmica, principalmente na pedagogia. Quem vem do curso de magistério tem outro perfil. Quem faz magistério tem um conhecimento maior do que quem fez apenas pedagogia. Isso também as pesquisas têm mostrado como fato. Que eu acredito que é em decorrência disso que tu mesmo falou. Eles têm aí um caldeirão de matemática. Matemática em 3 anos do ensino médio e mais a didática da matemática. E ainda a própria matemática do ensino médio, que não é aquela igual a do 1º, 2º, 3º ano regular. Ela vai sempre buscar um link com o ensino e a aprendizagem para as crianças. Então, essa carga de matemática é muito maior. Então, a primeira questão, assim, que é unânime, formação deficitária. E a segunda, que é o trabalho pedagógico, que é a tua pergunta, né? Em relação ao trabalho pedagógico. Bom, de fato, o pessoal mostra que a matemática normalmente ocupa um lugar secundário. A matemática não é a prioridade desses professores. E aí a resposta é muito simples. E vem, inclusive, num livro que nós utilizamos muito, da professora Carmen Passos de Oliveira, da UFSCar, e da professora Daíra Carato, que dizem o seguinte: o grande desafio do professor que ensina matemática nos anos iniciais é ensinar aquilo que nem sempre ele aprendeu. Ou seja, como que eu vou ensinar uma coisa que eu também não sei? Se nós formos para outras literaturas, por exemplo, o Sérgio Lorenzato, que é um professor da Unicamp e que eu tenho utilizado bastante nos estudos, o Lorenzato nos apresenta uma pesquisa que foi feita com professores de anos iniciais e que pergunta, vou tentar aqui, tá, simular mais ou menos o que eu quero dizer. Apresenta algo desse tipo para os professores e pergunta várias figuras, quais delas são quadrados. Os professores marcam apenas esta forma aqui.
esta outra figura, que também é um quadrado, mas foi desenhada em outra posição, ela passa a ser um losango para os professores. Por quê? Falta de domínio conceitual. E aí chegamos, Sérgio, exatamente no que tu estavas perguntando. Sim, os professores privilegiam outras áreas, até mesmo para evitar o erro, porque eles não têm segurança para trabalhar matemática com as crianças, por conta da formação. E aí eu ponho aquilo, né? Nossa culpa, minha culpa. Temos que fortalecer o ensino de matemática no curso de pedagogia no Brasil. Eu não estou falando do curso A ou do curso B. A crítica que eu faço é uma estrutura nacional. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que vocês devem conhecer, a SBEM. Convido a todos os colegas para se associarem, né? É uma entidade sem fins lucrativos. A SBEM tem GTs para o desenvolvimento das pesquisas. Então, eu sou vinculado ao GT 01, que é matemática nos anos iniciais. Mas o GT, acho que é o 7, não quero mentir, formação de professores, começou uma pesquisa sobre a matemática nos cursos de pedagogia no Brasil. Uma pesquisa em todo o território nacional. E os achados têm sido bem preocupantes e que mostram que as minhas pesquisas aqui locais têm mostrado. Quantas disciplinas, em média, tem no curso de pedagogia para atender matemática? Uma ou duas, quando tem muitas. Gente, ensinar toda a matemática, todos os conceitos de geometria, de números, de espaço e forma, de lógica, de estatística e hoje de pensamento algébrico para as crianças do 1º ao 5º ano com 2 cadeiras com 60 horas, tem praticado. Aí entra uma necessidade premente, que é a formação continuada e que os professores, a gente falou em curso de matemática para anos iniciais, é incrível, em 24 horas lotam-se as vagas. Eu ofereci um curso agora, não fogem, eles vão atrás, Sérgio. Isso é interessante. E quando chegam na prática, eles veem a necessidade. Eu tive agora, no primeiro semestre, a oportunidade de oferecer um curso online pela universidade. E tínhamos 120 vagas, se eu não me engano. Eu disse, né, olha, 1 mês de inscrições abertas e vamos só chegar na metade. Pessoal, 23 horas e 30 minutos, tá? Menos de um dia, nós tivemos 150 inscritos. Porque os professores buscam, eles entendem a necessidade. Porque é aquilo, né, gente? Vamos ser bem honestos. Eu, quando estava lá nos bancos da graduação de matemática, meu maior interesse não era aprender derivada integral. Né? A gente tem tantos outros interesses na adolescência, quando está na universidade, mais ainda no curso normal. Mas quando nós chegamos no campo profissional, no espaço de trabalho, aí o banho de realidade nos chama a responsabilidade. E hoje os cursos de formação continuada têm sido uma grande alternativa para isso. Tem sido muito importante. A relação com a criança, com o colega, ela pode ser muito mais positiva, às vezes, do que com o próprio professor. E nesse processo de alfabetização, no qual as crianças têm, assim, um mundo inteiro a descobrir, aí nesse mundo das letras, né, das palavras, é fundamental essa interação com materiais impressos diversos, com suportes de texto diversos, com literatura infantil. É também uma coisa que eu tenho buscado fazer, as relações da literatura infantil com a matemática. E a relação aluno-aluno, ela mostra... Quadrinhos, né? Trabalhar com quadrinhos também, né? Com tirinhas, né? Temos algumas pesquisas do pessoal aqui que trabalhou com quadrinhos para o ensino de matemática, um trabalho belíssimo. Eu gostava muito de usar o Tundu. Não tem mais, né? Acabaram com aquele site, era muito bom, tu criava ali as tirinhas e eu criava alguma coisa pro pessoal do ensino médio de matemática. Seria uma boa alternativa, que é gratuito, né? Tem outros que são pagos, né? Mas as tirinhas, acho que é a maneira boa. Eu não lembro qual é a editora, mas tem 2 ou 3 livros já editados, que é Ensino de Cálculo em Quadrinhos e Ensino de Álgebra em Quadrinhos, para o ensino superior. É muito interessante a proposta, muito legal. E tem outros quadrinhos prontos, o Calvin, por exemplo, quando fala de matemática, é muito legal. E eu vejo, para encerrar essa questão da pergunta, né,
é a ideia de que promover a interação das crianças a partir desses momentos síncronos, que eles tenham espaço para se manifestar. Que a aula do professor não seja só abrir a minha câmera e olhar para a cara das crianças e ficar naquela comunicação unidirecional. Dar espaço para que as crianças se manifestem, porque certamente que eles também têm uma grande novidade nesse mundo tecnológico, nessa forma de interação. Uma coisa, pessoal, que eu acho também que é fundamental da gente conversar, refere-se à questão da avaliação. A avaliação é um nó, né? É uma pedra nos nossos sapatos em condições normais. Em matemática, mais ainda. Agora, nesses tempos de pandemia e nessa modalidade de ensino remoto, eu penso que o cuidado do professor e da própria escola com os processos avaliativos tenha que ser redobrado. Em que sentido? Nós temos que redesenhar objetivos, redefinir práticas avaliativas. Nós não podemos ficar presos àquele modelo tradicional engessado de que a prova é a única forma de fazer uma avaliação que possa realmente contribuir para a melhoria da aprendizagem. Então, parar um pouco com essa neura. Esses tempos, um curso à distância que eu trabalho, colegas estavam desesperados. Como eu vou fazer prova se eu não posso pôr as pessoas numa sala e ficar cuidando? Não pode. Eu vou ter que trabalhar outras estratégias. Então, novos tempos, novos objetivos e novas estratégias. Isso a gente tem que ter em vista. Mas será que esse pessoal, esses alunos das séries iniciais da educação básica, lá no futuro eles não vão sentir esse momento, né, da forma cognitiva, assim? Será que não vai ter algum retrocesso? Não sei. É uma coisa a se pensar, né, e se discutir. Sérgio, o que eu tenho conversado muito com o pessoal em relação à dimensão dessa pergunta que tu faz, né? Certamente haverá mudanças. Agora, eu vejo que a gente tem um certo hábito de, entre aspas, romantizar algumas coisas. Gente, a nossa escola, infelizmente, ela não tem condições ideais de trabalho. O nosso aluno, infelizmente, não tem acesso ideal a condições de sobrevivência e de permanência na escola. Então, eu não consigo ver que essa proposta que nós temos hoje, ela trará tantos mais problemas do que todos que nós já temos historicamente, entende? Claro que muitas coisas foram agravadas, como a exclusão social. Isso é extremamente preocupante. Quantos alunos que vão descalços para a escola com um caderninho dentro de um saco de arroz? A gente sabe que isso é uma realidade, dentro lá da sacolinha do supermercado. Hoje, essas crianças não estão participando de nenhum processo. Eles não estão nem com acesso por um celular, porque aquele celular, muitas vezes, né, é só para receber chamada, ele não tem acesso à internet, ele não tem recurso. Essas crianças, as escolas estão procurando atender, mandando material, entregando em casa. Bom, se a criança que tem uma mínima interação já está com dificuldade, a criança que só recebe um livro em casa vai ter muito mais. Então, eu acredito que, nesse sentido, sim, nós teremos um alargamento nas diferenças sociais e na exclusão, que é algo terrível que nós vamos ter que buscar estratégias para superar. Agora, no restante, quem está inserido nesse processo, ele terá outras características, do meu ponto de vista, mas eu não vejo que virá com grandes prejuízos. O que me parece que é fundamental, e até, né, já nos encaminhando aí para o final, considerando até o mesmo compromisso do colega, e eu também tenho uma reunião logo mais, eu acho que hoje, pessoal, o que nós temos que ver, principalmente em relação a objetivos, né? Nós temos que comparar qual é a importância hoje, nesse cenário, do conhecimento científico que a gente tem na escola normalmente e do valor da vida. Nós estamos vendo aí os nossos governantes dizendo que podem voltar para a escola, que é fundamental voltar para a escola. 130 mortos, 130 mil mortos.
por 2 números ou é estar vivo? Então, hoje eu acho que os valores humanos, eles têm que estar em primeiro plano para todas as nossas ações em educação e na escola. E nós vamos dar conta disso, nós vamos nos reerguer, nós vamos buscar os prejuízos. Agora, teremos consequências? Certamente. Mas eu não vejo que sejam tão problemáticas assim. Nós temos que repensar questões de alfabetização, por exemplo, que ela não se dá de modo instantâneo e nem intrínseco a determinado momento, que alfabetizar é um processo. Então, esse processo, ele agora teve início. Ele vai ser consolidado ao longo do ano que vem e do outro ano. Ou seja, nós temos que ter novos objetivos. E para esses objetivos serem bem atingidos, colocarmos o humano acima do técnico, do científico, porque senão nós teremos um prejuízo maior ainda. É o que tu acabou de dizer. O número de mortes que a gente assiste todo dia aí tem que ser uma preocupação maior do que se o aluno está aprendendo matemática, potência ou trigonometria, né? Então, eu já até a guisa de encaminhamentos, né, penso que é isso que a gente tem que pensar, que entender as limitações e o esforço que os nossos colegas professores estão fazendo em todos os níveis, principalmente nos anos iniciais, pela característica do sujeito que está do outro lado da tela, porque uma coisa é um adolescente, um adulto lidar com a tecnologia, outra coisa é uma criança, né? Pensarmos que o uso para diversão da tecnologia, ele é totalmente diferente do uso com uma intencionalidade pedagógica. A gente sabe que as nossas crianças aí passam 24 horas com o computador jogando. Agora, tem uma dificuldade para passar 1 hora tendo que aprender alguma coisa. E isso é natural, né? Aquilo que é lúdico. Uma colega falava aqui na tela, o lúdico tem que estar presente. Usar jogos, usar produções, quem tem capacidade, aqui temos um grande exemplo na tela, né? Aqueles vídeos maravilhosos que o Sérgio tem produzido com aquelas figuras que se movimentam. Aquilo é algo assim, fantástico. Nem todos nós temos essa capacidade. Agora, tem material do colega, tá aí, vamos pegar o vídeo do Sérgio, vamos valorizar o que está lá no YouTube, vamos valorizar as produções dos colegas. Isso é o importante nesse momento, do meu ponto de vista. Pensar numa aula que ela saiu dos muros da escola e que ela precisa de novos recursos e de novas metodologias, porque é o único jeito da gente superar esse momento, até que ele fique mais suave, porque também normal, acho que é uma palavra bem pesada para a gente usar, né? Normalidade é uma coisa bem difícil para nós. Vai demorar bastante. Então tá, professor, foi ótima a live aí, as questões todas muito bem explicadas, aí, bem esclarecidas, né? É uma área aí que eu não entendo. Posso dizer que não entendo nada, porque eu nunca trabalhei com criança, nem com ensino fundamental, né? E eu acho que o Sérgio é a mesma situação aí. Então, realmente é bem esclarecedor essas questões aí. É bom a gente ter uma ideia, né, de como trabalhar matemática com essas crianças, né? Como é diferente, né? Como é diferente trabalhar com o ensino médio e com o ensino técnico, né? Então, realmente, foi muito boa, bem esclarecedora a live, a tua participação aí. Te agradeço por aceitar o nosso convite e poder disponibilizar um pouco do teu tempo aí para participar da nossa live. Agradeço a todos os professores que estão nos acompanhando aí, que é uma página que bastante professores das séries iniciais, né, dos anos iniciais, agora eu aprendi isso também, né, dos anos iniciais, nos acompanham aí, então realmente é um assunto bem importante de trabalhar. Sim. Bom, eu queria agradecer muito o professor Antônio. Ele já tinha convidado ele para uma entrevista contigo, Viegas, e queria muito que ele participasse, porque eu me lembro dele como professor lá na FURG, e é uma pessoa maravilhosa para conversar com os alunos e para colocar suas ideias. E isso me marcou bastante. Tu vê, provavelmente outros alunos devem também ter marcado bastante, né? A minha esposa mesmo, ela é especialista em educação e ela fez uma disciplina, eu acho, não sei se ou pela pedagogia ou pela especialização em educação contigo.
Então também ela marcou assim na cabeça dela a tua imagem, né, e a tua forma de se expressar com relação à educação. Fica o meu agradecimento, tá? Pessoal, gostaria de agradecer muito o carinho de vocês, tá? Sandro, foi um prazer te conhecer, agradeço ao Sérgio por essa oportunidade. Foi meu. Já escutando lá no canal, materiais maravilhosos, tá? E agradecer muito ao pessoal que nos acompanhou e deixar, assim, todo o meu respeito e consideração aos professores, principalmente de educação básica, que estão aí tentando sobreviver, manter o vínculo com a qualidade possível com os nossos estudantes, e deixo, né, fica à minha disposição para vocês, para outros momentos. O meu e-mail o pessoal tem, depois o Sérgio pode botar à disposição, o Sandro deixar até mesmo lá na live, e qualquer coisa que a gente está à disposição. Obrigado pela oportunidade da gente conversar. Um grande abraço. Então tá, obrigado a todos e até a próxima live. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.